Bom, gente, tudo bem? Vou até esconder o meu convidado aqui, porque daqui a pouco eu chamo ele, né? Porque, na realidade, hoje eu fiz questão de chamar uma pessoa que é parceiro a longa data, tem uma paciência. Você imagina uma pessoa com paciência para entender de processo. Multiplica. Eu acho que ele deve ter alguma questão de ser discípulo do Buda, alguma coisa assim, porque esse cara, vou te falar, para lidar com o que ele trabalha e com a paciência que ele tem, é um negócio absurdo. E por que que eu trouxe ele aqui? Né? Hoje nós vamos falar, é dados abertos, é open bank, o que é esse troço aí que está causando um maior alvoroço para todo mundo? E para quem não conhece, aí eu vou chamar logo, porque eu não vou deixar ele lá na retaguarda, não. Ó, meu amigo Yoshio Ada. Por que que eu chamei ele para gravar? Porque é o seguinte, comecei a ver os seus posts, Yoshio, você falando sobre a questão de processo. Você vai fazendo uns desenhos, porque você também está naquela fase assim, eu estou falando, ninguém entende, eu vou desenhar para ver se o povo entende um pouco, né? Você quer que eu fale ou quer que eu desenho? Né? E eu vi uns desenhos seus lá no YouTube e tal, e eu olhei e falei assim, cara, preciso conversar com o Yoshio a respeito disso. Mas antes, Yoshio, se apresenta para o povo, o que que você faz, o que que você se alimenta, o que que você trabalha, o que que a sua empresa faz, conta um pouco para o povo aqui, para o povo saber por que que você é o meu guru, né, da questão de Basileia e adjacências. Um abraço para todo mundo. Primeiro, agradecendo, né, a oportunidade de conversar, né, proporcionada pelo Marcos Assi. A gente já se conhece, né, de longa data, já tal, né. A minha formação, na verdade, é mais em TI, em sistemas, e eu trabalho já há pouco tempo, né, há uns 35 anos mais ou menos nesse setor. E quase todo esse tempo com instituições financeiras, né? Hoje, né, eu tenho uma empresa, né, que a gente fornece, né, licencia sistemas, principalmente na parte de processo, controle de limites, e ultimamente a gente tem se dedicado a esse assunto de dados abertos. Em 2018, a gente, nesse processo, né, de fazer licenciamento de sistema e tal, veio a resolução 4557, e a gente se debruçou em cima dessa resolução, e ela trouxe componentes muito importantes, né, para o mercado financeiro, que seria formalizar, né, toda essa parte de gestão de risco, né, nas instituições financeiras. Aí, em cima disso, a gente trabalhou, né, para viabilizar um software e tal, mas mais importante que isso foi a gente ter que estudar sobre o assunto, né, mapeamento de processo, gestão de risco, e em cima disso a gente tomou até o gosto, né, pelo assunto, e desde então a gente tem colocado esses posts, como o Marcos, como o Assi mencionou, por meio de figuras de diagramas, para facilitar um pouquinho a linguagem, né, e tentar traduzir um pouquinho dessa sopa de letrinhas, tal, né. Esse é o intuito que a gente tem feito hoje em dia. Não sei, né? Acho que por cima é por aí. Assim. Então, você vê a simplicidade com que ele fala, e daqui a pouco você vê uma planilha, um sistema que ele desenvolve para calcular o negócio, eu falo assim, não é possível que ele está com essa simplicidade toda. Aqui para ele é tranquilo, para a gente, né? Então, eu falo que a gente faz uma dupla legal. Eu mapeio o processo, identifico o risco, você trata, porque eu estou fora, né? E até interessante, Yoshio, você começou a falar sobre a 4557, né, que ela trouxe uma figura, uma tal de Haas, né? Que a Haas arrasou com muita gente, porque os caras não sabem fazer, né? E o que é mais interessante, que às vezes eu tenho visto algumas instituições que fazem a Haas, mas não conseguem explicar o que está na Haas. Porque alguém criou alguma coisa lá, que pega lá na base contábil, faz uns cálculos e tal, né? Aí depois você descobre que os provisionamentos não são adequados, que os tais dos DLO da vida não, né? O risco de liquidez que o cara provisiona não contempla o problema que ele tem, né?
E isso acontece, Yoshio? Eu estou exagerando aqui na dose, que as pessoas acham que é só colocar um sisteminha que ele calcula, pronto, gestão de risco está pronta, é assim mesmo ou não? Ou eu estou usando alguma coisa pesada, sei lá, a água que eu bebi aqui deve estar afetada. Radioativa. Não, acontece muito disso. Acho que são os dois movimentos, né? Um movimento é você ter a ferramenta e não compreendê-la, não entendê-la, para que eu tenho aquela ferramenta. E a outra é o inverso, é você não conseguir ter a consciência de que é necessário uma ferramenta ou algum processo interno para conseguir consolidar tais dados. Eu vou dar um exemplo, quando a gente estava fazendo esse trabalho, né? Um cliente, a gente fez, né, uma ferramenta, isso onde eu trabalhei, né? Antes de abrir a nossa empresa, e ali a gente fez um módulo que a ideia era fazer gestão de risco de crédito, mas na ótica de gestão, não da de cálculo, né? A de cálculo tem os arquivos DLO, tem a contabilização. E nesse sistema de gestão de risco, a gente cruzava, né? A gente puxava os dados cadastrais e puxava os dados das operações e tentava cruzar do total de crédito, quanto que era coberto com garantia, né? E quanto que era provisionado, né? Em função do que o Banco Central exigia. Aí, o primeiro gráfico que o gerente, que o usuário, a gente está fazendo parceria, ele comentou, gozado, né? Por que tem aquela barra ali não classificado, né? Legal, né? Não, para a gente não perder informação, a gente pegou todo o cadastro de vocês, era a base real, que a gente estava fazendo simulação, tinha lá tal, por estado, tal, não classificado. Não, essa barra aqui, para a gente não perder dados, a somatória do seu cadastro, tudo que não tinha estado, por exemplo, estava não classificado. Aí ele cai a ficha. O meu cadastro está muito ruim. A quantidade de não classificado era maior que muitos estados ali e tal, né? Uhum. Isso, eu diria assim, que já daria um exemplo, né, de quanto a gente realmente precisa fazer uma gestão. Às vezes a gente tem informação, tem um monte de dados, mas a qualidade deles não é o suficiente. E depois aquilo que você acrescentou, né? Você pode ter um monte de informação e não sabe interpretar daquela forma lá, né? Porque é interessante isso, porque assim, você falou do risco de crédito, né, a gente começa a falar, que a gente começa a conversar um com o outro, a gente começa a falar de risco, é uma porcaria, né? Tanta coisa pra gente falar, vai falar de risco, né? Coisa boa falar, nem né? Tava na pauta aqui, mas faz parte. Nem estava na pauta, mas faz parte. E aí eu estava até outro dia discutindo com o cliente meu, falei assim, pô, a minha área de cobrança não é muito efetiva. Assim, por quê? Pô, não consegue recuperar os créditos. Falei, lógico, você dá crédito com NP com aval, não tem área de cobrança no planeta que consiga trazer de volta, com garantia real. Você já tem que se benzer para dar certo, para trazer o negócio. Imagina que você faz operação de crédito por amizade e só com NP com aval. O problema não é a sua área de cobrança. Você tá jogando risco na área errada. Seu risco está no início. Seu problema, se eu conheço seu cliente, o seu cadastro, as suas informações estão erradas. Você não está fazendo adequadamente. Então, assim, tudo que vem acontecer depois é porque o cadastro está errado, né? As bases estão erradas. Então, você acaba sendo refém da sua própria ineficiência, da sua falha de processo. É verdade. É uma coisa básica, né? Um processo. O cadastro está todo preenchido, né? Começa. Uma etapa inicial. Tudo bonitinho, né? Tá tudo bonitinho, né? Eu, quando chego num lugar que eu vejo o cadastro tudo preenchido bonitinho, eu falo assim, tem gato nessa tuba, velho. Eu vou olhar, porque assim, né? Alguma coisa, aí você vai mexer, né? É o tal do... justifique o crédito. O cliente é idôneo. Eu falei, não, é o mínimo que eu espero dele, que ele seja idôneo. Eu quero que ele seja idôneo e que tenha patrimônio para me pagar de volta. É simples assim. Né? Mas as pessoas não entendem isso. E aí agora está vindo... gente, é que vocês não têm noção, de vez em quando, é que aqui nós estamos gravando, né, o nosso post aqui, nossa entrevista. De vez em quando eu ligo para o Yoshio para desabafar com ele liga para mim para conversar algumas coisas, porque a gente fala assim, pô, não é possível que a gente está vendo isso, né? Será que a gente faltou em alguma aula? Alguém assistiu uma aula a mais que a gente? Porque, pô, a gente estuda, trabalha, né? E quer fazer a simplicidade, quer fazer o óbvio, né? E o óbvio não é tão óbvio assim, a gente já chegou a essa conclusão. Mas, Yoshio, tem uma coisa que começou, acho que agora em fevereiro, né, se não me engano, que é o tal do Open Banking,
ou é dados abertos? O que é? Open Bank ou dados abertos? Agora eu fiquei na dúvida. São dois projetos diferentes. Obviamente, eles devem ter um cruzamento em relação à transparência. O Open Banking, ele é um projeto do Banco Central que visa com que o cliente tenha acesso aos seus dados, possa concentrar os seus dados, né, numa única tela, por exemplo, seus dados cadastrais e operações que, porventura, ele tenha feito em várias instituições. Porque o que acontece hoje? Hoje ele precisa pegar e entrar no aplicativo do Banco A, consultar suas operações, seu saldo de investimento, conta corrente. Ele vai no aplicativo do Banco B para consultar suas operações, saldos, né, de aplicações conta corrente. Caso ele decida fazer um investimento, ele precisa estar navegando nos dois aplicativos. A ideia, então, do Open Bank é um projeto onde, num parceiro que você, pode ser até um terceiro ou desses dois bancos, você consiga consultar todos os dados que você tem no banco A, no banco B, numa única tela, para poder ficar mais fácil de comparar. O que eu estudei foi mais nessa parte de você consultar os seus dados, né, que você tem nos dois bancos. Mas eu sei que tem um item que vai evoluir, de você poder iniciar o pagamento também a partir de um ponto único. Os dados abertos é um outro projeto também do Banco Central, que aí ele não depende de você estar dando autorização, tal, porque aquele do Open Bank, sim, você precisa pegar e falar, olha, Banco A, eu quero que você traga os dados para esse meu terceiro parceiro. Banco B, eu quero que você também me passe os dados para esse meu terceiro parceiro. Então, você precisa autorizar, você inicia nesse terceiro parceiro e você precisa confirmar no banco A e no banco B, dizendo, não, eu pedi mesmo. Aí seus dados vão ser disponibilizados. Já os dados abertos, pelo nome, né, são dados abertos. Então, ele vai ficar disponível, né, na internet para as pessoas físicas consultarem. Mas, além disso, pelo normativo do Banco Central, a ideia é que esses dados abertos sejam consultados por robôs. Então, existe dentro da legislação dizendo que é recomendável, né, que o acesso aos dados abertos não sejam travados por CAPTCHA, por aqueles mecanismos que evitem robôs, porque, na verdade, é para robôs buscarem os dados. Okay. Então, vamos supor, de repente, o ACE, né, a MACE, ou a gente resolve fazer uma aplicação, olha, eu vou fazer um comparativo com dados que estão disponíveis em dados abertos. Então, eu faço um sistema, busco os dados por sistema, concentro no banco de dados e faço os gráficos, assim por diante, né? Essa é a diferença entre um Open Bank e dados abertos, né? Sim. E o LGPD nisso, agora que você me veio falar sobre isso, será que esses dados abertos, né, também vai ser uma outra barreira, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu estou tomando muito cuidado, porque a chance de trocar as siglas é muito grande. Eu já vi gente trocando a sigla por outras que não são. Então, eu falo Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Porque essas questões, né, elas vão acabar afetando quem acessa os dados. Isso também está sendo pensado nisso, quando a questão dos dados abertos ou não, Yoshio? Porque é uma outra preocupação, né? Sim. Dados abertos, o teor das informações disponibilizadas hoje, até hoje, são 3 tipos de arquivos, são dados relativos às instituições financeiras. Então, uma delas são de canais de atendimento, outra de taxa de conversão de moeda e dados de risco dos bancos. Então, dados abertos não são dados dos clientes, são dados dos bancos. Olha, eu quero comparar e consultar dados de todos os bancos. Já o Open Banking, sim, aí você tem razão. Porque aí, acho que até, com certeza, ele vai ter elementos da LGPD em cima disso, e até esse é o motivo, né, pelo qual você, cliente, autoriza aos bancos concentrarem num ponto seus dados, e é você que tem que autorizar. E é você que vai ter acesso aos seus dados, tal, né? Então, enxerga o Open Bank, sim, vai ter que estar muito aderente, com todos os cuidados LGBT, e dados abertos, não. Ele,
por enquanto, são dados das instituições, num nível não tão detalhado, né? Entendi. Não, eu estou só perguntando porque a gente começa a falar aqui, você sabe que a internet é assim, né? Ah, fulano falou sobre isso, dados abertos, Open Bank, e a Lei Geral de Proteção de Dados, como que funciona? Então, já dou dando a dica aqui para as pessoas, né, não ficarem, né, porque eu tomo muito cuidado, porque assim, a partir do momento que você se expõe, né, Exu, nós estamos se expondo aqui, falou uma porcaria, sim, a chance de alguém querer dar uma pancada é grande. Então, a gente já se cerca, se protege, porque por isso que eu evito de falar. Sabe aquelas bobagens que eu falo só para você? Dificilmente eu vou falar aqui, porque, cara, qualquer coisa agora é motivo para reclamar de alguma coisa. Então, né, então eu tenho falado muito isso para as pessoas tomar cuidado. Ah, eu sou sincero, essa é a minha opinião. Eu falei, não, tem coisas que as pessoas não estão preparadas ainda, né? Eu até brinco que o que nós estamos passando agora, os Jetsons avisaram há muito tempo atrás e ninguém quis ouvir, né? Certo? Videoconferência, aula à distância, atendimento médico, esteiras automáticas que tem nos aeroportos. Desculpa, cara, já vinha falando sobre isso. Home office, né? Mas eles avisaram, as pessoas não entenderam, acharam que era só um desenho, né? Então, nossa, então estou tomando muito cuidado, que esse é importante para que as pessoas entendam que os dados abertos são bases de informações dos bancos para comparativo de taxa, de operação, essas coisas todas. E o Open Bank, sim, que você tem que fazer a autorização, porque uma instituição vai acessar aquilo e, obviamente, que elas também vão ter que tratar essa questão de autorização. Isso é essencial para que vocês entendam. Tem um negócio que você comentou lá naquele seu material sobre canais de atendimento. O que seria essas questões dos canais de atendimento? Ele está dentro do contexto dos dados abertos. A Instrução Normativa 62, né, ela tem, né, toda a determinação de como é essa informação. Então, eles são informações das agências, né, daí que vem esse nome, né, canais de atendimento, né, que vão ficar disponíveis, né, para qualquer pessoa física ou robôs poderem buscar. Então, ele basicamente são dados cadastrais, né, das agências, né, matriz, filial, pontos de atendimento também, pontos de atendimento eletrônico, tem até geolocalização, sabe, no Google e tal, e colocar lá latitude, longitude e tal. E também uma lista, né, de telefones, né, para contato de cada um desses agentes, e uma lista dos serviços oferecidos naquele canal. Depois, dando uma olhada no Open Banking, faz sentido, né, porque se você tiver algum problema, às vezes você precisa pegar e contactar por telefone. De repente, olha, tem que fisicamente assinar alguma coisa, se preciso, né? Precisa com quem eu falo, né? Com quem eu. Porque, assim, que vai dar problema, nós sabemos que vai dar problema. Nós precisamos saber com quem pode solucionar o problema. Porque, desculpa, né? Nós estamos numa fase de teste, de experimentos, de algumas coisas. Você não vê o Pix aí tem dia que está dando problema, que não dá. Né? Eu vejo uns grupos, você está conseguindo fazer Pix? O cara fala assim, você olhou seu saldo? Né? Aí já começa as brincadeira, né? Porque assim, você não fez o Pix, você não tem saldo, né? Então pode ser que não saia o dinheiro da conta. Então tudo isso, gente, é uma forma, né? E aí eu estava vendo lá uma sigla, né? Que eu até brinquei com você, falei assim, Yoshi, eu vou falar isso, depois você me corrige, né? O que é o JSON? Né? É JSON, né? Ou é JSON? Como que pronuncia isso aqui? JSON, o filho do J, né? O JSON, né? Que é isso mesmo? A gente chama de JSON mesmo, tal, né? Sim. Ele é JavaScript, tem um restante aí da sigla, tal. Okay. Ele é um formato, um formato de troca de dados, como é que eu posso dizer? Que ficou de uma forma padronizado, né? Não é só no nível Brasil, mas no nível mundial, né? Que o grande mérito dele é permitir que, vamos supor, que uma agência pode ter 2 telefones de contato e 3 serviços. A outra agência tem um telefone, mas tem 10 serviços.
Então, na hora que a gente tem uma estrutura de dados onde tem uma variação grande, é uma estrutura que fica fácil, né, para os sistemas gerarem e interpretarem informação. Eu até tenho uma cliente que falou, olha, quando eu ouvi falar de dados abertos, eu achei que ia ser assim, a gente pegar, ir lá no dados abertos, abrir uma planilha e ser uma coisa amigável, fácil de identificar, né? Quando ela viu o arquivo, eu falei, não, o projeto inicial é que ele seja fácil para os sistemas poderem processar com alto grau de variabilidade de dados, né? Então, é daí que vem a informação. Mas no nosso meio a gente faz muita analogia com o filme, né? O Jason ali e tal, né? Mas na hora que eu vejo, já vi o Jason, imagina com aquela máscara, ele com um facão na mão. Aí eu fui, é o JavaScript Object Notation, que é o tal do Jason, viu, gente? Calma, tá? Não é o cara da sexta-feira 13, na realidade é o sábado 14, é o dia depois que acontece tudo isso, né? Porque essa questão é a linguagem, né, que vai ser utilizada, como que você vai buscar, porque as pessoas acham que é dado aberto. Eu clico lá, eu acho que eu quero. Eu falei, não, você vai ter que saber o que é e como tratar essa informação para trazer para dentro de casa. Porque ele também tem uma forma, né, de como está escrito isso e como trazer. É igual quando alguém procura algum script na internet de dados abertos, que ele copia aquilo, traz para dentro do software, que alguém disponibilizou para utilizar, até para testar, essas coisas todas, né? Faz muito sentido isso que eu estou falando ou não? Às vezes eu sou meio nerd, né? Mas não sou tão nerd assim, né? Tranquilo. Perfeito, é por aí mesmo. A grande dificuldade, realmente, para os que a gente chama de usuários, né? Nós normais, né? Poder preencher ou interpretar aquilo, é que ele realmente não é... Ele prioriza, né, a facilidade para sistemas fazerem variação de layout e essa finalidade principal. Então, quando a gente pega um arquivo já pronto, com os dados prontos, e faz uma validação dele, se ele já tiver preenchido com dados reais, fica até intuitivo você entender, na hora que está lá name, está o nome da agência, assim por diante, tal coisa. O que ele é difícil para uma pessoa editá-lo é na hora que vamos supor que a gente precisa duplicar, olha, tem mais um telefone para ser colocado. Aí tem toda uma regrinha para você poder colocar mais uma ocorrência de telefone. Isso já não é tão intuitivo. Se você esquecer de colocar uma chavinha, ele já vai dar erro. Você vai colocar, passar no validador, ele vai falar que está errado. Sim. Então, a gente pode fazer... Existe, né, a possibilidade de ser feito por sistema, né, as pessoas fazem, né, fornecedores, né, ferramentas que você digita só o nome e a gente já encaixa no layout e gera o layout. E do canal de atendimento, a gente fez por planilha, então, as pessoas, obviamente, na instituição com uma agência, poucas agências, com planilha é possível resolver. Com grandes bancões que tem milhares de agências, aí não tem jeito, aí precisa ter um gerador de software mesmo. Tal. É bom chamar quem conhece, né, para evitar bobagem, para fazer bonitinho, né? Eu falei isso no final de semana para minha mãe. Aí meu pai falou, não, porque eu preciso trocar um negócio de uma telha lá em casa, no telhado, e ele tem que usar uma martelita, não sei. Eu falei assim, pai, o senhor é especialista no assunto? Então, fica quieto, pai. Chama o cara. Se ele vai usar martelita, marretita, se vai usar furadeira, pai, o cara e cobra dele. É que nem os caras me chamam às vezes para poder fazer o serviço e quer me falar o que eu tenho que usar. Eu falei, não, peraí. Então alguma coisa está errada no chamado aqui, né? O chamado foi feito errado, né? Então, assim, a gente tem que olhar, né, isso com o viés do entendimento. Aí você também colocou lá no seu artigo falando sobre catálogo de dados abertos, né? O que vai estar nesse catálogo de dados abertos? Tem alguns exemplos para dar para a gente aqui? Ele está dentro do contexto também do projeto Dados Abertos. Então, assim, o canal de atendimento é um dos tipos de dados para serem disponibilizados, ok? Aí tem um negócio chamado Pilar 3,
tem outro que se chama taxa de conversão de moeda. Então, são pelo menos 3 que a gente já está comentando. Pelo projeto do Banco Central, a gente provavelmente vai ter o acréscimo de mais tipos de informações disponibilizadas. Aí, como é que foi feito? Existe esse catálogo de dados abertos, que é um primeiro, ou um quarto, sei lá, é o primeiro arquivo, que ele basicamente é um índice dos outros 3 arquivos. Basicamente isso. Então, a gente tem que criar um catálogo de dados abertos, ele também vai ser em JSON, e ali dentro vai estar dizendo, olha, eu tenho canal de atendimento nesse lugar, eu tenho pilar 3 nesse lugar, e eu tenho taxa nesse lugar. Em alguns arquivos, eu estou falando arquivo, mas depois, lá no final, a gente fala, não é bem arquivo, mas eu vou falar arquivo para facilitar um pouco. O pilar 3, eles são informações disponibilizadas periodicamente, então não é uma vez só. Então, você tem informações que são anuais, semestrais, trimestrais, assim por diante. Então, a cada informação nova, semestral, anual, trimestral, tem que ser engordado esse catálogo de dados abertos. Então, basicamente, é um índice dos outros. Ok. Então, uma vez tendo esse índice, ele também tem que ficar disponibilizado, né? O banco tem que deixar disponibilizado. E a gente vai falar sobre plataforma, né? Sim. Falar. Então, o catálogo é isso. O catálogo ele é um índice dos outros, que vai se referenciar aos outras informações. Então, que na realidade, assim, todas as instituições vão ter que deixar esse catálogo pronto, num padrão, que o Banco Central está determinando, que é justamente para que depois a gente encontre isso na plataforma do Bacen. É isso ou não? Perfeito. Estou começando a entender, não, tem que estudar, né, meu filho? Vou chamar o cara para conversar aqui e ele fala pato, eu falo marreco, ele fala coelho, eu falo cachorro, aí não dá, né? Porque é justamente isso, né? Porque o Banco Central que está gerenciando todas essas questões, o que será disponibilizado de dados abertos, como que vai fazer isso, o padrão, layout, para que depois ele disponibilize isso na plataforma dele, não é isso? Sim. Tem uma plataforma chamada Olinda, em que os bancos, eles têm existe uma plataforma para homologação e uma plataforma para produção. Obviamente, na fase de teste, a gente vai alimentar nessa plataforma e vai chegar uma data que a gente coloca em produção também. Okay. O que vai nessa plataforma? Cada instituição ele vai ter o seu login, vai entrar nessa plataforma e ele vai ter que indicar o caminho onde está o catálogo. Só isso. Por isso que a gente precisa do catálogo. O link da instituição com o Banco Central, com a plataforma do Banco Central, é só o catálogo. Então, a gente vai estar lá no Banco A, por exemplo, dizendo, olha, o meu catálogo está nessa URL aqui. Ok. Então, o catálogo sendo atualizado constantemente, essa URL se mantém estável tal. Obviamente, só vai mudar o dia que o banco vê por outra necessidade de mudar esse endereço tal, né? O que vai ter nessa plataforma? Essa informação, ela fica, tem toda uma parte que todo o mercado, né, pode consultar nessa plataforma do Banco Central e ali vai ter acesso a esse catálogo. Aí, como o catálogo faz referência aos outros arquivos, você consegue acessar todas as informações dos dados abertos. Então, esse catálogo seria mais ou menos assim, que você ligar num aplicativo de comida e o restaurante não ter a comida que tem, você não sabe o que pede, é isso? Então, ou você determina o que você tem, ou você não vai saber o que pedir. É mais ou menos isso? É o cardápio. Fazendo uma analogia. É o cardápio. Fazendo uma analogia. Estou fazendo analogia porque, assim, às vezes o pessoal que está assistindo a gente fala assim, nossa, é uma questão muito técnica. Não, entenda, é um catálogo, é um menu. Um cardápio que você vai escolher as questões, você tem só um padrão, né? Tem uns que fazem 2 folhas, faz de 4 folhas, o Banco Central vai dizer, ó, tem que ser assim para estar na minha plataforma, para facilitar, né, essas questões da busca e captura dessas informações, né? Óbvio que está usando dados básicos para testar também, né? Porque ele não vai começar a querer colocar muitas coisas, né, sofisticadas, assim que se testou o simples, né? Que é o que a gente vive falando, né?
Puxa, o ótimo é inimigo do bom, implementa o bom, depois vai para o ótimo. Você já sabe quantas vezes você já falou isso, né? Muitas, né? A Muitas melhoria vezes, né? contínua, né, Ácio? Eu acho que Sim, melhoria sim. É. Eu acho bonito, né, que agora tem os OKRs, tem o processo ágil, tem o GUT. Eu brinco muito com a Renata Wada, né? Eu falo assim, esse iogurte seu aí tá louco, pô, me azeda a minha vida. Ela falou assim, não é iogurte, isso é GUT. Aí ela falou assim, eu não sei nem porque que eu te respondo. Você sabe o que é, você fica só me zoando, né? Porque hoje tudo, né, é regrinhas, siglas e assim, OKR, OKR e tal. Ah, você não sabe o que é OKR, gente? Olha em processo ágil, de como fazer projeto. Só que assim, as pessoas ficam fazendo isso, mas o que tem que fazer mesmo não fazem, tá? Escrever um procedimento, um manual operacional aqui é o meu momento de lamentação com você, tá, Yoshio? Né? Faz um processo ágil, agiliza tanto que começa a fragilizar lá na frente, mas tudo bem, isso é uma outra live, esse é um outro momento para a gente falar. E aí, olhando aqui, quais são os principais erros e acertos nessa implementação? eu posso abrir um parênteses, né? Até tem a ver com erro e acerto também, que o dados abertos, além, né, de tudo isso que a gente já conversou, ele tem mais uma informação que ele está dentro do contexto de dados abertos, mas ele não é disponibilizado dessa forma que a gente falou. São as demonstrações financeiras. As Opa! demonstrações financeiras, eles são os bancos, né? Eles já normalmente já disponibilizavam demonstrações por PDF no seu site, já era Sim. normal. Aí o Banco Central também recebia esses PDFs e ele deixava disponibilizado na central sistema financeiro, se não me engano, tal. Então você já podia também, você ia só num site do Banco Central e baixar os PDFs das demonstrações financeiras de qualquer instituição do Brasil. Aí, a partir do ano passado, também começou a ser enviado para o Banco Central essas informações em JSON, as demonstrações financeiras em JSON. Então, você também consegue baixar Ok. agora do site do Banco Central esses arquivos em JSON. E também está dentro do contexto dos dados abertos, mas num outro canal de acesso, tá? Então, só abrir esse parênteses, tal. Ok. Por que eu Sem disse? problema. Porque no ano passado iniciou simultaneamente a demonstração financeira por esse arquivo que vai para o Banco Central e por esse esquema de catálogo de dados abertos para o Pilar 3. Aí foi uma confusão, porque alguns achavam que era de um jeito, de outro. Então, isso já foi uma fonte de erros na interpretação, para explicar, né? Mas tranquilo, já Superamos, superamos. superado, já foi superado. Ufa, que bom, né? No aspecto aqui desse mais recente de dados abertos, a gente tem facilitado, né, a linguagem, dizendo, é um arquivo, você passa no validador como um arquivo, tal, e coloca como um URL ali, tal coisa. Só que o projeto original, o requisito olha, a gente vai pegar, eu vou pedir os dados de canais de atendimento, tal, com essa, a gente chama de assinatura. Então, a Ok. assinatura tal está bem simples. Olha, me dá só o cardápio. Ok. Mas nada da forma que está o projeto, em algum momento ele pode começar a solicitar, olha, eu quero cardápio na página 2. Não, eu quero cardápio com tudo que começa com macarrão. Um exemplo. Então, na hora que essa assinatura começar a vir com alguns pedidos específicos do conteúdo desse arquivo que a gente está chamando hoje, aí já não vai dar para colocar como arquivo. Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem para os nossos clientes, por conta, né, de prioridade, de tempo, uma série de coisas. Hoje, uma parte dos clientes, né, das instituições, tem colocado em formato de arquivo, como se fosse uma URL, como se fosse uma página, né? É como se você colocasse lá em cima HTTP, uma página, tal, ele vai e traz um arquivo. Ok. Mas o projeto mais adequado é você não ter uma página, você tem um programinha no meio que consiga interpretar, olha, você está pedindo cardápio com a palavra macarrão
ou não, só o cardápio. Enquanto for só cardápio, tudo bem. Mas o dia que pedir macarrão, você não vai poder apresentar o cardápio inteiro. Você vai ter que filtrar, buscar a página lá dentro e pegar tudo que é macarrão e devolver só os pratos de macarrão. Então, isso é um risco que a gente tem pontuado, né? E o que acontece, né? Às vezes, a instituição, por conta de governança, né, risco cibernético, a criação, né, de diretórios, ou, num caso desses, que precisa de uma aplicação no meio, ela é mais complexa, né? Porque, às vezes, a instituição usa servidores lá no exterior e assim por diante. Então, se vier com pouco prazo, não vai ter tempo suficiente para implementar, né? Então, a gente tem pontuado esse... Você está demonstrando isso porque, assim, ó, interessante, e aqui quem está assistindo a gente, né? Por mais que a coisa seja técnica, quem é de compliance, controles internos de risco, segurança da informação, infraestrutura de TI, entenda, tá? Que isso tudo você vai ter que entender toda essa questão da regra do Banco Central, das exigências que ele está fazendo, para você atender essas demandas, porque você, mesmo sendo uma instituição financeira, vai ter que atender essa demanda, tá? Você vai ter que ser os seus dados. Pode ser um banco pequeno, pode ser um banco de médio porte, pode ser uma cooperativa de crédito, ou um banco de grande porte, né? Todo mundo está envolvido nesse projeto, que é uma questão de modernização do nosso modelo, né? E como o próprio Yoshio falou aqui, fizeram isso com os balanços, já que o balanço é uma coisa padrão, tem divulgação, você não está fazendo nada extraordinário. Já deu, né, o merdelê do caçarolê aqui, né? Você mesmo falou que deu negócio. Aí começou com as informações. Por quê? Coincidentemente, nós estamos aí com os dados abertos e o Open Banking, que também é outro baita projeto, né? Eu já chamei até especialistas aqui para o canal para falar um pouco sobre isso, né? O que é temeroso, o que não é. Porque, assim, você começa a ver que o Banco Central está procurando as instituições para poder fazer essas mudanças para que ele possa se modernizar, né? E, obviamente, como a gente já vem já da nossa vida, né? Da nossa vida passada e da vida atual, isso tem uma gestão de risco absurda se você não souber fazer, de como você libera os seus dados e de quem acessa os seus dados. Até porque temos que levar em consideração que muitas das instituições têm terceiros que fazem isso para ela. E como que esse terceiro vai fazer esse trabalho? Você tem que estar próximo. Você pode não entender adequadamente, mas tem que saber o que cobrar deles, porque, né, tem lá as instruções para isso, tem... E aí, onde tem algum lugar lá no Banco Central que tem essa documentação, essas regras, Yoshio? Ele está fácil lá no site do Bacen mesmo, ou é só nas instruções que ele está mandando? O levantamento que foi feito em cima, né, da legislação. Então, nesse último caso, Instrução Normativa 62, e tem amplo material, sim, de exemplos do modelo, né, desse arquivo JSON, tal, né, no site de dados abertos do Banco Central. É um material bem rico, eu diria, para a gente foi suficiente para desenvolver. Eu colocaria dois aspectos, tá? Acho que você ressaltou, né, que a área de compliance, né, como você disse, não precisa ser especialista em TI, mas na hora que cair uma normativa sobre dados abertos, é interessante chamar o pessoal de TI e já deixá-los posicionados. Esse último arquivo ocorreu muito do intervalo entre a legislação ser interpretada e o pedido chegar na área de TI. Então, muitos lugares ficou assim, no susto, né? A coisa teve que ser desenvolvida de uma forma bem rápida, tal, né? Ele vem, então, também com o conceito de gerenciamento integrado de risco, né, As? Os assuntos já, não é? Ele já não é uma só área, às vezes você precisa realmente de 2 ou 3 áreas envolvidas,
para que nenhum ponto fique aberto lá na data limite de entrega, né? Sim. Isso ocorreu bastante, então, né? Acho que isso aí, reduzir o intervalo. Para se ter ideia, essa instituição normativa, ela foi publicada em 30 de dezembro, e a gente está colocando, acho que é hoje, na verdade, né? Até hoje, né? Dia 1º de março, que está entrando em produção. Né? Isso. Então, e você sabe o que é engraçado? Porque, se não me engano, em 2019, o Banco Central já tinha feito algumas publicações a respeito de dados abertos. Já estava dando uma sinalização para o mercado, né, para o mercado financeiro a respeito de dados abertos. Eu lembro que o meu cliente, numa cooperativa, falou assim, saiu aqui essa circular do Bacen com dados abertos. Eu falei, calma, ele está só sinalizando que isso vai ser feito, vai acompanhando tudo que ele está pedindo, porque ele vai começar a mandar algumas questões mandatórias. Óbvio que veio a pandemia, deu uma segurada nesse projeto, tudo que era para ter sido feito antes, que a pandemia virou um pandemônio, né, como eu tenho dito aqui para todo mundo que acompanha a gente, até no livro de gestão de risco, segunda edição, falei, pandemia nada, é pandemônio isso aqui, isso afetou todo mundo, você não tem noção, né? E é importante que as pessoas entendam que é uma coisa que não é feita em passe de mágica, ela passa por etapas, né? Que até aproveitando um artigo seu, você fala do PPP, não é? Você quer falar um pouquinho do PPP que você falou lá no seu LinkedIn? Nossa, você lembra do PPP, não? Eu agora judiei de você aqui na cobrança aqui. Vamos ver. Peraí, eu vou até pegar aqui para você que você vai lembrar. Que eu lembro que eu vi esse negócio do PPP, eu falei assim, é por isso que eu amo Yoshio. É processos, pessoas e programas, né? Ah, tá. Gestor ou contratante? Você sabe responder essa pergunta, né? Processo, pessoas ou programas? Software. Porque é uma coisa que é interessante. Você que trabalha com desenvolvimento de software, mas olhando processos, estabelecendo, né, modelo de gestão. Porque as pessoas acham, Chico, que implementou um software, pronto, seus problemas acabaram. Isso me lembra o seu Creyson e as organizações Tabajara, né? Implementa um software, pá, estamos feito. E aqui você fala assim, o candidato, né? Quais são as minhas atribuições a quem reportar? O gestor contratante, fluxo, né? E quais são os requisitos do sistema software? Eu acho que as pessoas não entendem, né? Porque ela coloca um software, mapeia equivocadamente um monte de coisa, cria um monte de coisa que ela não sabe explicar e depois, lá na frente, ela percebe que não funciona. Então, olhando essa questão, né, a pessoa, será que ela entende adequadamente se é pessoa, processo ou programa? Não? Porque isso tudo é uma questão de programação, uma questão de você entender, saber quem que você chama para te ajudar. Porque dependendo, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha mais, viu? Aí... eu acho acho que depois da resolução 4557 passa a ver tudo de uma forma integrada, até virou um hábito, né? E eu trouxe essa questão porque tanto requisitos de sistema e programas, como descrição de cargo, os dois dependem de em quais atividades, né, você vai estar querendo automatizar com o sistema, ou quais atividades você vai estar alocando aquele candidato naquela vaga lá tal. Então, não tem como a gente não entender bem o processo, né, saber quais são, né, os pontos de maior potencial, o risco, né, de execução, pontos de qualidade a serem colocados, e em alguns lugares a gente precisa colocar uma pessoa habilitada para aquilo, e em alguns lugares é possível automatizar aquela atividade. O que eu quis representar, assim, que nos dois casos a gente é dependente do conhecimento, né, profundo de como a organização funciona e talvez como deveria funcionar, porque às vezes automatizar, deixar mais rápido que está errado também não tem efeito nenhum, né? E é engraçado isso, né? Que as pessoas querem automatizar uma coisa que é uma porcaria, né? E na realidade você tem uma porcaria que é feita na mão, e ele quer automatizar a porcaria, você passa a ter uma porcaria automatizada, né?
Eu tenho visto muito isso, Yoshi. Eu estou falando aqui porque eu tenho pego alguns trabalhos, cara, que tenho ficado horrorizado, né, com a falta de preparo das pessoas e às vezes até de quem contrata, sabe? Por não ter, assim, eu até outro dia eu postei até no meu canal, no nosso canal aqui, gestão de riscos, erros e acertos, né? Porque eu falei assim, gente, eu não estou aguentando mais, eu tô, né? Não tem processo mapeado, fica criando nomes, criando modelos, cara, que depois o cara não sabe explicar o que está fazendo, né? Como a gente abriu aqui, eu falando do RAS, eu tenho visto muito, por exemplo, o cara não sabe quanto que a área perde, porque o que o diretor quer saber? Ele quer saber o seguinte, ó, eu tenho quantos processos aqui, quais são os processos que têm maior risco, quais são os controles que eu estou fazendo para mitigar isso, e qual que é a probabilidade de impacto e plano de ação de melhoria. Acabou. Qualquer coisa disso, aí eu vou remeter a Maria Eugênia, né? E a Roberta Volpato, quando a gente falou sobre aquela questão de startup, gestão, inovação e compliance, que ela falava do chantilizento, né? E da Poneilândia, né? Pô, você cria um negócio que você não consegue explicar, cara, né? Simplicidade, foco, objetivo, né? Então, é muito isso, e às vezes a gente... Gente, só para vocês terem uma noção, de vez em quando eu vejo algumas coisas, eu entro em contato com o Yoshio, falo assim, pode falar? Yoshio, tá acontecendo assim, 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 assim. Cara, eu tô louco ou o povo endoideceu e mudou o jeito de fazer? Aí ele chega para mim com essa tranquilidade, assim, Wace, eu também estou passando pelos mesmos problemas. De vez em quando eu pego uns troços aqui, que é essa questão, né, das pessoas não terem os processos definidos, não saberem adequadamente como é que faz aquilo. Por isso que eu fiz questão até de chamar você para falar sobre isso aqui, porque assim, você é um cara que tem toda a técnica, né? E eu não vou me meter num troço desse, mas nem cavacatuça, para vocês terem uma noção. Quando o cliente me procura alguma coisa, eu falo assim, ó, eu te indico o Yoshio, vai conversar com ele. Né? Teve gente que já me procura aqui, ó, precisa um cara que fala sobre base de perda, sobre cálculo. Ó, procure o Yoshio Ada, é ele o cara, ele que vai te ajudar, porque é o cara que está mais embriagado. Eu estou aqui na parte da gestão, então, quando a gente consegue juntar o conhecimento técnico, toda a base que ele tem, e o que a gente trabalha, a gente consegue fazer alguma coisa em conjunto, né? Então, por isso que eu falo, e gente, assim, ó, tô falando aqui, né? O Yoshio foi um dos caras que mais me auxiliou com essa questão de Basileia, né? Basileia 1, Basileia 2, a revanche, Basileia 3, o retorno, né? Então, assim, se você quiser, eu lembro até quando a gente fez aquela live com a Maria Eugênia Fácil, né? E a Roberta Volpato, você foi lá e fez um gráfico, eu lembro, as meninas amaram que você fez um gráfico desenhando aquilo que a gente tinha falado sobre, né? Foi, cara, foi maravilhoso aquilo, entendeu? As meninas ficaram, nossa, que fofo, que maravilhoso. Assim, calma, conheci ele primeiro, vocês pegam a leve aí que vocês não vão levar meu amigo embora, não, né? E aí, Yoshio, aproveitando esse contexto geral, essa sofrência que você tem passado aí, qual que é o recado que você passaria para as pessoas, tanto da área de gestão como da área operacional, a respeito dessas questões aí do Open Bank, dados abertos, que o Banco Central está fazendo? Manda o teu recado aí, solta a sua voz, porque até agora sou eu que falei, né? Tranquilo. Eu acho que, basicamente, resumir, né, o que a gente acabou falando aqui, né? Primeiro, né, que o assunto, ambos os assuntos, né, eles envolvem, né, uma parte tecnológica, né, óbvio. Então, na hora em que vier alguma demanda, né, regulatória, nesse contexto de Open Bank e dados abertos, o mais breve possível, né, envolver a área de TI, que aí, dependendo do contexto, eles já poderiam estar antecipando, né, determinadas medidas, às vezes são autorizações, são aquisições de ferramentas, ou até busca de conhecimento, né? Uma coisa também então esse trabalho em parceria, bem na linha da gestão integrada de risco, né?
antecipando, né, toda essa demanda. E a outra questão, em relação ao que o Oscar comentou, às vezes a gente pega e, quando tem um produto final, acho que é o mesmo exemplo que foi dado, né, de tarefas, né, pedreiro, encanador, tal. Produto final feito parece ser uma coisa simples, mas a questão é, para aquilo ser tornado simples, houve, né, experiência, houve investimento de tempo e muita experiência para que aquilo se tornasse simples, tal, né? Então, quando a gente, às vezes, né, coloca uma profundidade, por exemplo, no mapeamento de processo, é porque o mapeamento de processo ele tem um efeito multiplicador na hora de chegar e desenvolver uma ferramenta, oferecer um produto, né, para o nosso cliente final. E, basicamente, então, acho que a questão do conhecimento, da experiência, é uma visão integrada, né, para a gente solucionar, porque a demanda, eu acho que do Banco Central realmente vai ser na linha, né, da gente agilizar processos, automatizar. A cada uma dessas resoluções existe sempre um material do Banco Central com um estudo justificando o porquê daquela resolução. E, no caso do Open Bank, eu acho que o dados abertos também, eu já li faz um tempinho, e realmente, né, a ideia é estimular a concorrência, né, a gente tem um nível razoável de concentração, né, dos grandes bancos ainda, né, e essa é uma tendência que, em relação a prazo, por exemplo, eu não sei se o prazo dos próximos dados abertos, por exemplo, vão ser nesse nível de 3 meses, né? Se for, ele é um ritmo para a gente implementar, para colocar no ar toda a parte de TI, é um prazo bem curto. Razoável. É curto demais? Muito, muito curto? É muito curto, não digo, mas assim, por exemplo, a partir do momento que a legislação aparecer e a TI já tiver, né, uma noção, ele já vai conseguir quantificar dentro de 3 meses, né, e já solucionar. Agora, se entre o momento que a área de regulatório tem consciência dessa nova regulamentação, e se a gente tiver um intervalo muito grande para chegar à TI, ela vai ter pouco tempo para poder direcionar seus esforços, né? Então, quanto mais a gente abreviar esse tempo entre a legislação e a TI ter consciência de quais medidas tomar, eu acho que, a partir de agora, tem que ser uma prática, né? De grosso modo, eu acho que seria isso. Então, você já me conhece há bastante tempo, né? Já faz um pouquinho de tempo que a gente se conhece, né? Eu acho que foi desde os anos 90. Tá entregando a idade. Ah, não, isso aí já era, filho. Olha os cabelos brancos, como é que tá aqui e tal, né? Há quanto tempo a gente já se conhece, né? Dos anos 90, né? E é engraçado, gente, porque assim, quanto tempo você ouviu falar que tem que ter mapeamento de processo, controles internos, risco, compliance, né? A gestão integrada. Aí veio a 4557, que consolidou todos aquele monte de gestão de risco numa só, que é o que a gente já falava há muito tempo, que deveria ser assim, né? E ainda tem gente que acha que controles internos e compliance não é a mesma, não se misturam, que gestão de risco é uma outra coisa. Você acredita que ainda tem gente assim ainda? E aí você começa a perceber que as coisas não funcionam, porque eles acham que são coisas distintas. E aqui você acabou de falar, a gestão integrada. É tanto para risco, para desenvolvimento, para tudo, integrada. A gente precisa ter pessoas multidisciplinares para poder fazer o trabalho. Né? Verdade. Até você tocando nesse assunto, tem algumas pessoas que perguntam para mim, né? A nossa formação é TI e administração, né? E, de alguma forma, eu entrei um pouquinho nessa parte de processo, entrei um pouquinho nessa parte gráfica, né? Dos desenhos que a gente monta. Sim. Mas é nessa linha que você comentou. A gente acaba tendo que adotar a multidisciplinaridade, porque para a gente desenvolver uma ferramenta, se a gente não entender
os requisitos originais, a gente pode fazer um quadradinho que, na verdade, não vai atender a necessidade básica tal. Então, a gente acaba tendo que realmente entrar. Então, hoje, né, eu tenho essa parte de dados abertos, a parte de risco, demonstração financeira, a gente conseguiria fazer algumas, as mais simples, mas a gente já conseguiria fazer do zero. Mas a gente tem que entrar dentro do produto, dentro do conhecimento do negócio, para que a ferramenta tenha uma qualidade de usabilidade e de profundidade, realmente, nos atributos mais importantes para atender. E a parte de gestão, eu achei formidável, tal, né, porque a gente tem uma visão da organização, da cultura, né, organizacional fantástica, né? E como você disse, né, obviamente tem toda a parte de organização, que aí você é o mestre, né, que muitas vezes traduz para a gente alguma coisa e a gente refina, às vezes, em números, né? Sim. Sabe, porque é isso mesmo que você falou, né? A gente tem que extrair os dados e depois saber como trabalhar os dados. As pessoas não sabem como extrair dados e quer trabalhar coisas que você não tem informação. Aí você fica criando um monstrão com um monte de... E depois não consegue explicar o que é que aquele monstro gerou. Né? Eu quero que você entenda o porquê disso. O que você quer fazer? Simplicidade, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando meio mais... diz como uma sapiência diferente. Então as pessoas às vezes me procuram e eu tipo assim, eu tô com um problema assim, me explica o que está acontecendo. Aí quando você começa a ouvir, você descobre que não é com você o problema. Ela é vítima também do mesmo problema. Então você tem que chamar outras pessoas para se interferir naquilo, para que todos entendam e cada um faça a sua parte. Não, as pessoas ainda elas são muito individualistas, elas acham que ela não depende de ninguém, é o grande erro de fazer qualquer coisa. Nós somos sempre dependentes das pessoas. Só que assim, o dependente não é largar no colo também, porque as pessoas às vezes dependem, larga no colo e resolva, né? Então, você sabe que eu tenho assisti aí, né, durante a pandemia, tem uns dias aqui que a gente também precisa sair fora dessa realidade. Eu assisti o Mentalista, né? E ele me deu uns insights legais de como ler as pessoas, cara. Né? Ler as pessoas. Os trejeitos, o jeito de olhar, o jeito de falar, aí você começa a perceber. Eu fui aprendendo isso, né, de como ler as pessoas. Então, assim, a pessoa começa a conversar comigo, mesmo online, né, eu quero que abra o vídeo. Se não abrir o vídeo, não tem condição, assim, pelo amor de Deus. E aí você vai começar a olhar no semblante, na pergunta que você faz, né? De umas conversas que eu tive semana retrasada com um cliente, que agora se tornou cliente, não era. Ele falou, cara, você invadiu a minha mente para eu poder te contar as coisas assim. Cara, não adianta você ir até o médico e querer que o médico adivinhe o que você tem. Você tem que contar para ele o que você está sentindo, por que sente a dor, né? Eu até brinquei com ele, falei assim, é igual o cara chegou no médico e falou assim, doutor, eu aperto aqui, dói, eu aperto aqui, dói, eu aperto aqui, dói, eu aperto aqui, dói, aqui, dói, deixa eu ver. Ah, você tá com o dedo quebrado. Tô vendo que você tá com o dedo quebrado, por isso que dói. Mas deixa eu analisar, deixa eu ajudar. Então, é essa questão que a gente tem que... O nosso recado, viu, gente? É assim, às vezes as pessoas, o que acontece, elas não têm paciência em escutar a parte técnica. Elas acham que tem que resolver tudo no atropelo. Escuta quem trabalha com isso. Dá subsídio, fala da gestão, o que você espera, que isso vai facilitar muito mais o trabalho, né, Yoshio? Faz sentido isso para você, não? Sim, faz. Como a gente exemplificou, né? Às vezes, aquele processo que está sendo feito atualmente, manualmente e tal, parte dele tem que ser alterado, não é automatizado apenas. Então, acho que todo o conceito de melhoria contínua, PDCA, é válido. E eu acho que o momento de automatização é um momento fantástico para a gente fazer melhoria de processo antes e já automatizar. Já aproveitar, né, já que de qualquer maneira tem que ser feito um mapeamento,
achamos pontos vulneráveis, incorretos, duplicados, que ninguém mais explica por que é feito, então vamos eliminar. O que sobrar, o que é escalonável, a gente automatiza esse pedaço. Então, acho que é tentar aproveitar essa oportunidade para ambas as coisas. Né? Uhum. Bom, gente, trouxe aqui Yoshio Wada, meu amigo pessoal. Esse eu posso falar que já são, nós estamos aí, acho que mais, vamos para mais de 20 anos, né, nessa labuta já. Tranquilamente, mais de 20 anos aí, que a gente já se esbarra, e daqui a pouco eu estava num banco, quem aparecia lá para instalar o software no banco? Ele. Daqui a pouco eu estou no outro, chego no outro banco contratado, quem que eu pergunto? Qual que é o software? Fulano e tal. Beleza. Tudo bem, Fernando? Já conheço os caras. Então, a gente sempre, né, se esbarrou em vários clientes deles, e às vezes eu era o cliente também. Gente, assim, trouxe o Yoshio para falar sobre dados abertos, Open Banking, essas questões de mudança tecnológica. Se quiser buscar os gráficos do Yoshio, que são fantásticos, posso garantir. Entra no LinkedIn dele, Yoshio Wada, vai lá, dá uma olhada, porque tem uns desenhos que às vezes a gente tem que desenhar, viu? Ultimamente eu estou meio no desenho também, porque assim, deixa eu explicar, né? Você vai lá, explica, mostra, o cara faz tudo diferente. Assim, gente, volta aqui para a vida, vamos lá, fazer isso aqui. E esse é o Marcos Assi Convida, gente, Yoshio, né? Espero que vocês gostem, espero que vocês busquem mais informação, porque às vezes não é só trazer, né, pessoas que estão aqui, só comandando, eu quero pessoas que estão no dia a dia. O Yoshio é o cara que está ali, senta do lado das pessoas, e ele olha com esse jeitão dele e fala assim, me conta o seu problema. E aí a pessoa conta. Às vezes ela tenta esconder e fala assim, alguma coisa não está batendo aqui, eu não vou conseguir fazer. Aí o cara, desculpa, é que eu não sabia. Então, esse aqui foi o Yoshio Wada. Agradeço, Yoshio, de coração, tá? A gente ainda vai se falar mais aqui, se Deus quiser. E assim, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, dá uma curtida, aproveita, né? Nós já estamos aí, Yoshio, atingindo os 1.700 inscritos no canal, tá? Parabéns. Há um ano atrás, nós tínhamos 400. Maravilha. Merecido. Há um ano atrás, nós tínhamos 400. Aí, quando a gente retomou isso, hoje estamos aí com quase 1.700 pessoas que trabalham na área. Eu estou começando a pensar em fazer piada, contar um pouco de futebol, para ver se eu trago gente para cá, mas eu descobri que não é isso. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E eu preciso de gente que nem você, que está do meu lado há muito tempo, para a gente poder fazer a diferença nesse mundão. Muito obrigado. Fica aí, não sai não, que eu vou só finalizar aqui, a gente já continua. Mas é isso aí, mais uma vez, oportunidade, dados abertos, Open Banking. What the hell? Como fazer isso? Então, você não é obrigado a saber. Chama quem sabe. Né? Chama quem sabe, procura quem sabe e vai funcionar. Um abraço para todos e até a próxima.